Olá, o Fórum Negocial retorna hoje a você para abordar um tema de extrema relevância, um tema verdadeiramente de importância social, de importância nacional. Hoje nós vamos tratar da saúde mental dos agentes de segurança. A sua saúde, o seu patrimônio devem ser mantidos e preservados como função do Estado por agentes preparados para esse exercício. Hoje nós vamos indagar e tentar esclarecer. Esses agentes de segurança estão adequadamente preparados para o exercício dessa função? Meu nome é Arlindo Mares, eu estou à frente desse projeto Fórum Negocial. Já tivemos a oportunidade de gravar outros episódios falando sobre a natureza do projeto, que em princípio não teria relação com o tema saúde mental. Mas eu gostaria de te convidar para permanecer conosco até o final desse episódio, por dois motivos. Primeiro, para você ver, desenvolver a resposta para essa curiosidade. O tema saúde mental está ligado às atividades do Fórum Negocial. Em segundo lugar, para você tomar ciência, se ainda não tomou, da importância desse assunto para a administração pública e para os cidadãos de um modo geral. Hoje nós temos a honra de receber a doutora Daniele, uma das mentoras do projeto Everest, Programa de Preparação para a Aposentadoria. Doutora Daniele atua na área de psicologia organizacional e vai nos falar sobre essa programação, cursos que está sendo organizado para os próximos dias e nos dá detalhes de como há o enfrentamento dessa questão no âmbito da Polícia Civil, onde nasceu o programa, e também para outras organizações. Doutora Daniela, seja bem-vindo. Muito obrigada. Desculpa, doutora Daniele. Daniele. Feita a correção, eu lhe concedo a palavra. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Então, eu estou na Policlínica, nessa área desde 2018. E a minha missão foi entrar na PCDF, na Polícia Civil, para desenvolvimento de programas de prevenção. Porque na época não tinha, a gente não tinha nada desse programa, pouca coisa, né, Bel? E aí eu comecei a ver a necessidade de trazer ali, trabalhar as soft skills, que a gente chama hoje, que são as habilidades comportamentais, emocionais, e desde então já são 6 projetos em andamento. Perfeito. Vamos ter a oportunidade de falar muito sobre esse projeto e as ações que estão sendo desenvolvidas, tá? Perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Temos também a presença, para nós, honrosa, da doutora Isabel, que atua na área de saúde ocupacional. Doutora Isabel também faz parte, uma das idealizadoras do projeto Everest. Doutora Isabel, seja bem-vinda. Nos fale um pouco da sua atuação nesse projeto. Obrigada, doutora Arlindo, pelo convite, vir até aqui conversar com o Fórum Negocial. Boa tarde, prazer. Minha amiga Dani. Eu trabalho com saúde ocupacional já desde a minha vida toda de formação. Já são aí mais de 20 anos na área ocupacional, trabalhando com várias profissões. Já trabalhei em empresas aéreas, já trabalhei na área de saúde e desde 2015 eu desenvolvo atividades dentro da Polícia Civil. Então, meu público, o servidor policial, vem sendo instrumento de estudo já desde 2015. E nossa atividade da saúde ocupacional, ela está voltada especialmente para o cuidado com o servidor. Nossa preocupação é de acompanhar a saúde desse profissional dentro de toda a sua carreira profissional, uma vez desde que ele entra na instituição. E não só a parte de saúde física, a gente é preocupado com a questão de saúde mental. Perfeito. Então, toda essa questão financeira, ela perpassa, assim, por uma condição de que pode trazer ao servidor um sofrimento psíquico, uma vez ele afundado, às vezes, no endividamento. Isso traz muitas consequências. Eu queria até deixar uma reflexão para a gente poder começar
trazer, né, somar esse sistema saúde e finanças, o policial ele investe a vida na segurança da sociedade, não é isso? Certo. Mas quem investe na segurança do policial? Interessantíssima Não é essa isso? indagação, doutora. É uma reflexão Vamos que- aprofundar, né, nessa reflexão, vai enriquecer com certeza a nossa fala hoje. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Temos também a presença do Dr. Carlos Eduardo, advogado atuante em Brasília. Doutor Carlos, o senhor tem experiência também como advogado na diretoria da OAB e parece-me que também em comissão especificamente ligada à área policial. O senhor poderia nos dizer? Ex- Seja bem-vindo, doutor Carlos. Muito obrigado, doutora Arlinda, pelo convite, estar aqui com vocês. Sim, durante alguns anos eu participei, fui presidente da Comissão de Acompanhamento da Atividade Policial, que foi uma comissão idealizada por mim, junto ao ABDF. Na época nós levamos a presidência, que era uma demanda que a gente tinha muito grande de comunicação através dos advogados com a própria Polícia Civil, né, para a gente observar onde é que poderíamos melhorar essa interlocução. Haja vista que o advogado representa a sociedade e a polícia protege a sociedade. Então, ao passo que a gente conseguiria ter essa interlocução, levar as demandas, ver como que a gente poderia ajudar, teríamos ali um reflexo para toda a nossa classe, seja profissional e seja para o que a OAB representa, enquanto guardião também dos direitos da sociedade. Então, eu idealizei essa comissão, levei à frente da OAB e durante 3 anos nós trabalhamos buscando ver essas demandas, levantar, seja representando para o GDF o que a gente poderia trazer de melhoria, ou até mesmo junto com a própria Polícia Civil para ver o que a gente conseguiria integralizar ali de atividade. E parabéns antecipadamente pelo projeto de vocês, que vocês estão caminhando, porque durante o tempo que estive à frente dessa comissão, não tinha, acredito que o programa Everest, e era uma demanda que a gente ouvia muito dos policiais, sobre justamente essa necessidade de amparo que eles tinham, né, à época, que agora estão muito bem representados pelas 2 doutoras. Muito obrigado, doutor Carlos. Com certeza o senhor terá informações para enriquecer essa nossa fala. Antes de adentrar aqui no programa de preparação para a aposentadoria, doutora Daniela e doutora Isabel, eu gostaria de pedir licença para fazer uma reflexão em cima da sua proposta de reflexão. Eu poderia indagar, por exemplo, quem protege, quem nos protege? Né? O Estado, nas suas múltiplas funções, prepara o servidor, o agente do Estado, de maneira técnica. Nós somos preparados para as diversas funções, concursos, treinamentos, aprofundamentos na área técnica, ou seja, a parte externa, aquilo que eu vou produzir. Mas eu sinto que essa proposta das senhoras aqui é para trabalhar o lado interno, não é? No sentido de buscar ali o homem integral, o ser integral, né? Então, quem protege, quem nos protege, é função do Estado. Então, parabéns por essa iniciativa. E eu já queria colocar a primeira indagação para a doutora Daniele. Por que do nome Everest? Então, o Everest foi até sugestão de um amigo, né? E eu estava com essa demanda, né? E assim, a polícia tem essa coisa de nomear, de dar nomes, né? Engraçados, até esquisitos, né? Eles têm vários projetos. E aí ele falou, Dani, não é uma caminhada, né? Aí a gente começou a refletir no que seria realmente o projeto, no que seria uma escalada, né? Que seria uma evolução, um processo. E aí surgiu o Everest, que aí é um desafio, né? Tiveram até alguns rumores, assim, que sempre tem, né? Hoje chega lá morto, né? Chegar no cume morto. Então tá, bora chegar no cume morto, É bem né? desafiador, É né? desafiador, porque quer dizer que valeu a pena a caminhada, né? Que maravilha. Então eu achei que Everest é bem providencial, É bem né? sugestivo, Sim. né? Inclusive, das etapas, né, que a gente trabalha, vou falar melhor depois, existem desafios dentro do programa também, né? Que a gente traz. Etapas, E a gente né? sai no final com um plano ali de ataque, né? Um plano Certo. para levar, né, para esse planejamento final. Perfeito. Doutora Isabel, esse nome, Programa de Preparação para a Aposentadoria, PPA, né, que é o nome dessa ação governamental.
Onde nasceu, qual a motivação para se criar esse programa? Por que que foi criado? Então, na verdade, investir numa prevenção para nós da saúde ocupacional é obrigatório, né? A gente não entende de maneira nenhuma como sendo algo que vai promover gastos para a instituição, principalmente porque essa questão financeira, como o Dr. Carlos colocou, era uma demanda dos policiais, mas a instituição também entende que o fato da situação financeira desse servidor não estar controlada, né, estar descontrolado, traz reflexos dentro do próprio trabalho. A pessoa pode apresentar, por exemplo, um presenteísmo, né, que na verdade ele está ali de corpo presente, mas ali ele não consegue desenvolver com qualidade de trabalho, porque ele está preocupado com toda a questão financeira, às vezes, que ele está submetido e precisa resolver. Ou até O corpo se distanciou da alma, seria mais ou menos assim? ele Em não termos de consegue. psicologia, seria Pois outras palavras. É verdade. Porque isso traz uma preocupação. Ou até mesmo ele começa a entrar num processo de insônia, né? Que provavelmente já é um sintoma dessa preocupação. É muito interessante quando a gente faz um levantamento de uma pesquisa de órgãos do governo falando sobre a Estatística Brasil, né? E a Polícia Civil, ela acompanha esse percentual nacional. Eu trouxe aqui, eu achei assustador. 83% dos endividados sofrem de insônia. Então, já é um sintoma, né? E insônia para o policial, às vezes aquele que já faz plantão já é um problema, né? Porque a vida dele já não é muito regrada. Ainda mais com uma preocupação financeira. Outra questão é em cima dessa produtividade que a gente estava conversando. Com a dificuldade de concentração, são 74% de pessoas respondentes dessa pesquisa Serasa, que sofrem desse problema de dificuldade de concentração. Agora, imagina um policial que precisa ter foco numa atividade de operação. Ele está ali com os colegas todos armados e ele precisa ter foco, ele precisa ter tranquilidade. Qualquer erro mínimo pode ter uma consequência até fatal. Justamente. Né? Então, o álcool também é um sintoma, né? Não sei se você trouxe dentro do Serasa, ele trouxe são essas questões, né? De relações interpessoais, porque atinge a família. Sim. Né? Mas a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, a Ambima, também fala sobre a questão do autoestresse, que pode levar ao burnout. E também outro dado muito interessante, que foi da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, da CNC, colocou que 72% dos brasileiros têm sua saúde emocional afetada. Então, são 3 órgãos, né, de respeito, de peso, que estão falando a mesma coisa. Só de ter divulgado esse estudo já mostra que o Estado já volta os olhos, né, para o problema. E não para falta, aí, doutor, né? porque a gente tem dados aqui também, né, atuais, que é de afastamento por saúde mental, que bate o recorde, mais de 400% desde a pandemia. Os dados não param, né? A gente tem, e aí há necessidade de se fazer alguma coisa. Há diagnóstico, agora tem que se fazer o tratamento efetivo, né? Exato. Eu queria ouvir também a experiência do Dr. Carlos, à frente da Comissão de Acompanhamento da Atividade Policial, para dar o seu testemunho a respeito de situações em que comprovou eventualmente algum distúrbio na saúde mental desses agentes de segurança. O senhor tem alguma vivência nesse sentido, Sim, doutor com Carlos? certeza, doutor Arlindo. Nós observamos o seguinte, a saúde mental é diferente das outras doenças, porque não é aquela doença visível, que muitas vezes é aquela doença interna, né? E que às vezes a própria pessoa tem o problema de saúde e não sabe que tem um problema de saúde. E muitas vezes, como as doutoras bem estão aqui para nos dizer, tem policiais que, além dessa questão da insônia, viram noites, dobram plantões, e uma coisa vai puxando a outra. O financeiro vai puxando a pessoa a fazer mais plantões, a ficar endividado junto com a insônia, girando todo esse sistema que cada vez vai se agravando, fica aquele ciclo vicioso.
Nós observamos já em muitas vezes, aliado a isso, uma falta de efetivo que a gente observava às vezes na delegacia, né? Se junta uma falta de efetivo que não tem, infelizmente, a Polícia Civil, a gente sabe que é muito defasada aqui no Distrito Federal em sentido de quantidade de agentes. Todo Pela momento necessidade, né? Exatamente, pela necessidade que a gente tem um crescimento populacional que está desproporcional. A Polícia Civil, infelizmente, não está tendo esse reflexo aí de concursos públicos na mesma quantidade que a gente tem essa demanda, junto com as pessoas que têm esses problemas, que às vezes tem que pegar ali um afastamento ali por algum atestado, junto com essa questão social. Então, a gente observou muito isso, né, durante a nossa atividade, e a gente sempre buscou levar para o GDF, levar junto com a UABDF essas demandas de aumentar o fluxo de policiais, aumentar a quantidade de policiais por intermédio de concurso público, para que essa demanda fosse suprida. Então, esse testemunho da UAB confirma que Everest está no caminho certo. Com certeza. O Everest, né? Isso. Eu gostaria de entrar aqui nos detalhes do programa, como ele se estrutura, mas antes colocando aqui um testemunho. Só fazendo uma observação, porque eu não tenho informação na área de psiquiatria, psicologia e nada. Nossa atividade aqui, a gente atua noutra área. Eu sou advogado atuante, magistrado aposentado, mas qual é a conexão do Fórum Negocial com esse programa? A doutora Isabel trouxe um dado informando sobre a influência do superendividamento no comportamento desse agente, né? Como esse agente atua no dia a dia sobre a pressão emocional, psíquica do superendividamento. E sobre isso, no final, eu gostaria de me dirigir aos atuais membros do Fórum Negocial e aos futuros membros, agora principalmente aos agentes da Força Pública, bombeiros militares, policiais civis de todo o Brasil. Observe, veja esse episódio até o final, ou você que é amigo de um agente dessa área que já percebe um diferencial negativo no comportamento, acompanhe esse episódio até o final, se inscreva nesse canal, busque outros conteúdos relevantes e no final dessa fala, o Fórum Negocial vai lhe apresentar um caminho altamente eficaz para superar esse problema. Tá? Fique conosco até o final. Doutora Daniela, a senhora poderia nos dizer o PPA, ele se desdobra em que partes? Qual é o conteúdo do PPA? Então, ele nasceu de uma portaria lá em 2018, né, que instituía essas diretrizes geral para a promoção de uma educação para a aposentadoria, tendo em vista que o endividamento, quando a gente pensa, né, na questão financeira, ele é um comportamento. Né? E ele é um comportamento que surge muitas vezes de um vazio, né? De uma situação de não poder. Então, por exemplo, nesse caso, né, da gente está falando desse ramo, altas horas, a Bel até falou bem, né? Altas horas de trabalho, isso vão gerando vazios que levam a pessoa a ir para o álcool, né? E isso tudo gera custos, né? Então, esse programa especificamente, o Everest, é para atuar numa promoção, num planejamento que o financeiro está incluído, mas que vai além. Tanto é que ele está dividido em 6 aspectos, né? São 6 encontros, esse formato lá da Polícia Civil. A senhora já está falando do próximo evento, né? Se a senhora quiser fazer uma convocação, já pode citar as datas, local, fique à vontade, viu? Pois é, então, ele vai acontecer a 3ª edição, agora dia 17, né, de outubro, lá na Polícia Civil. E a gente também abre vagas para policiais de outras forças também, né? Áreas de quem está ali na área da carreira da segurança pública. E o policial, o agente da segurança querendo participar, como que se faz? Então, a gente abre um link para um formulário, pode até também, né, colocar, né, para divulgação. E aí depois há uma seleção, porque é bom ter um número limitado de vagas, né? Certo. E aí são 6 encontros. E nesses 6 encontros, que são semanais,
que são na parte da É manhã. um dia por semana? Um dia por semana, porque a gente entende também que se a gente fizer um programa longo, extenso, numa semana só, fica cansativo, as pessoas têm lá suas necessidades e não funciona muito bem pela experiência, né? Não tem contraturno, aí tem, a gente ali com foi uma solução para a gente conseguir abarcar o maior número O de agente gente. consegue a liberação do seu trabalho para A gente participar? está trabalhando nisso, mas pela necessidade de serviço, muitas vezes isso não é possível. Às vezes a gente convoca também, a gente convida, né, para 2 pessoas que estejam lá em abono ou até 1 ano para se aposentar, mas o ideal é que abram-se vagas para que todos possam participar, De principalmente maneira no começo. presencial. De maneira presencial. A gente faz questão que seja presencial, porque ali existe uma vivência, não é um curso que, se você quiser fazer um curso de aposentadoria, tem vários na internet. Mas ali a gente promove uma vivência, tanto é que são 6 aspectos, como eu falei, físicos, né? A gente trabalha um desafio físico, desafios espirituais, de propósito, a gente fala ali de espiritualidade, de propósito, de sentido, né? Falamos sobre relações, né? De como que eu vou trabalhar as minhas relações depois que eu fico fora de casa e de repente eu vou ficar dentro de casa, a gente vê divórcios acontecendo porque ou a esposa ou o esposo não aguenta aquela pessoa ali que sempre trabalhou, de repente vai para casa, né? E aí tira o posto da outra pessoa, então a gente vê também isso como exemplo, a gente trabalha as relações da comunicação, que é o soft skill, trabalhamos também a parte financeira do planejamento, não só com soluções, mas proporcionando uma mudança de mentalidade, você entender o seu perfil e trabalhar dentro desse perfil, então a gente trabalha muito também esse aspecto. Eu queria dirigir para a doutora Isabel aqui 2 indagações a respeito do PPA. Primeiro, o público-alvo é somente aquele agente que já está em vias de se aposentar ou outro também de idade inferior, em meio de carreira, por exemplo. E a segunda indagação, doutor, ainda dentro desse programa, apesar do nome, preparação para a aposentadoria, se ele também serviria para aqueles que estão na ativa, se haveria algum reflexo positivo para ser aplicado nos setores daqueles agentes que estão no dia a dia. Entendeu? Se já há algum estudo, a senhora entendeu a minha indagação? Se é possível aplicar isso para uma atividade normal, um setor que está em atividade, traria algum reflexo positivo? Então, na primeira pergunta, responder a primeira pergunta, eu costumo dizer que assim, a aposentadoria ela é uma carreira. Ela é uma outra carreira, ela exige treinamento. Então, deixar para fazer isso só faltando 2 anos para a gente chegar nessa transição é mais temerário. Se a gente consegue fazer um treinamento desde o início, a chance de a gente ter sucesso e não entrar em sofrimento emocional, quando realmente chega a hora de se aposentar, ela diminui muito. É nesse sentido que a gente está buscando trabalhar o servidor. Desde o início, quando ele é admitido, é apresentado para esse servidor todos os programas que a Policlínica deixa em disponibilidade para esse policial, né? Que não é só para o agente, é para todas as categorias policiais, delegados, escrivães, agente policial de custódia, os peritos criminais, os papiloscopistas, e a gente estende esse programa para os colegas de outras forças, como a Dani bem colocou. Então, até mesmo outras carreiras, comissionados, terceirizados. Também, porque também vivenciam as emoções, né, dentro da instituição. Que atua ali em conjunto, sim, né? Isso. E para além dessa questão da segunda pergunta, né, que os colegas, né, que estão em atividade, tem um momento no curso que é muito importante, eu considero um dos momentos mais importantes, que é quando nós convidamos os familiares a também participar. Porque você consegue envolver todo o grupo, né, que está interessado naquele momento que é importante para a família toda. Né? Então ele extrapola o agente diretamente e alcança até a família. Positivo. Porque ele está vinculado, né, a esse grupo, né? E aqui eu queria que o Dr. Carlos nos desse um testemunho, não só estando à frente da comissão de acompanhamento da atividade policial, mas também como advogado, que eu tenho ciência que o senhor tem larga atuação no direito criminal.
se o senhor já observou no seu dia a dia algum reflexo de algum distúrbio na saúde mental desses agentes, gerando consequências que provocasse algum processo criminal, alguma situação que o senhor já atuou? Com certeza, doutor Arlindo, a gente observou, tanto na OAB como clientes próprios nossos do escritório, que muitas vezes a gente já teve que atuar perante os processos administrativos, sejam através da própria corregedoria para apuração de algum eventual ato infracional, ou até mesmo processos criminais. E várias pessoas desses casos que nós atuamos chegavam para a gente, olha, mas eu não fiz naquele momento, eu estava sobre aquela pressão, sobre aquela demanda, e o que muitas vezes ocasionou. A gente tem histórias aí de policiais que não tiveram nenhum problema na sua carreira, tiveram assim uma questão muito exemplar, né? Nenhuma anotação na sua ficha, e de repente estava se envolvido num processo criminal. A gente sabe que isso aí é muitas vezes o estresse que o policial ele convive ao longo da sua carreira. Né? E outro, só passando um pouquinho, doutor Arlindo, um ponto muito interessante também para fazer uma conexão, eu tenho por outro lado não só criminal, mas eu tenho por outro lado clientes também que já chegaram para mim policiais com a questão de superendividamento, para fazer ações de superendividamento, porque eles não sabiam como sair de dívidas que eles estavam, porque muitas vezes eles estavam numa situação financeira e foi pegando empréstimo para pagar empréstimo, sem saber de taxa, sem saber de juros, como que poderiam fazer, e muitas vezes eles estavam numa bola de neve que eles estavam tentando pegar plantão, não conseguiam. Teve um cliente que chegou para a gente uma vez, ele, doutor, como que eu consigo trabalhar mais? Aí eu fui ver, ele já estava com os voluntários também, que são além do expediente, e não tinha mais condição. Aí a gente teve que fazer todo O dia só tem 24 horas, né? Não só um dia, como a semana também, a quantidade de dias na semana. A gente teve que fazer uma organização e dar um direcionamento, que até assim, são dois pontos que vocês estão brilhantemente fazendo. Tanto o fórum negocial, com a parte financeira, essa parte de ajuda, de gestão, como o que vocês estão fazendo também com essa parte psicológica do policial, essa preparação para a aposentadoria dele. Porque muitos iniciam na carreira, passam num concurso e de uma hora para outra a situação muda, adquire família, adquire patrimônio, vai entrando, financia uma casa, faz uma coisa, faz outra. Quando ele vai ver, o salário dele às vezes é limitado àquilo, e um empréstimo em cima de outro, e eles não conseguem fazer. Então, tanto a saúde mental como essa orientação financeira é o que muitos policiais, muitos agentes de segurança realmente precisam, por testemunho de ouvir falar. Perfeito. Não, nós já... Pois não, doutora? Não, é isso mesmo. Perfeito. Nós já gravamos alguns episódios aqui, onde autoridades que estão à frente de órgãos associativos comprovaram, inclusive uma delas falou que internamente há um programa de prevenção ao suicídio, que tecnicamente se fala de autoextermínio, porque a pessoa chega no limite em que basicamente aposentados, quando ele passa para a aposentadoria, seu nível de renda diminui, deixa de receber alguns benefícios da ativa e normalmente já está numa faixa etária mais avançada, os seus próprios gastos pessoais se elevam com medicação, plano de saúde e a família que vai crescendo, gerando novas demandas. É o que nós chamamos aqui em outros episódios de tempestade perfeita. À medida que reduz a receita, aumenta a despesa. E, paralelo a isso, há uma oferta desenfreada de crédito e que ele adquire para resolver alguma situação, às vezes, justificável, e depois tem que fazer o segundo e o terceiro para gerenciar o primeiro, e aí entra numa escala e fica sem controle. E gera essa consequência que a doutora Isabel colocou, de estar no trabalho fisicamente, mas a mente não está trabalhando. O prejuízo para a sociedade é fantástico, né? Então eu me dirijo a você, agente da Força Pública, se você está passando por uma situação dessa, se filie ao Fórum Negocial e descreva a sua realidade através de um formulário que lhe é disponibilizado. O atendimento será personalizado. Nós estamos tratando aqui coletivamente, como tratando perante os órgãos associativos, mas o atendimento é pessoal e antes de ingressar nas suas informações confidenciais, nós assinamos um termo de confidencialidade, onde todas as suas informações sensíveis serão tratadas com esse rigor e nós estudamos caso a caso
e lhe apresentamos soluções eficientes, muito mais amplas e mais eficientes do que a lei do superendividamento. Então, se tiver curiosidade ou se tiver a necessidade real, ingresse no fórum, tá? Faça a sua inscrição, o link está aí no final desse episódio e nos traga a sua dor. Vamos juntos encontrar uma solução. Mas eu não quero perder a oportunidade das doutoras estando aqui, com toda a experiência de anos, né, tratando do ser humano, o homem integral, o servidor integral, nos dê testemunhos de situações que as senhoras vivenciaram para comprovar a necessidade efetiva desse estudo. Tá? Doutora Daniele, Sim. pode começar? A gente ali na policlínica, a gente tem anos de atendimentos, né, individuais, a gente lida diretamente com as angústias, né, dos profissionais e dos servidores. E assim, a gente sabe que o risco de suicídio é 3 vezes mais alto do policial da segurança pública. E assim, como testemunho, o que eu já tenho visto, né? A questão de pessoas que não podem se aposentar, tendo em vista que estão com esse consignado, que estão ali precisando pagar empréstimos, né, para poder usufruir de uma vida, né, que eles consideram uma vida perfeita. Já vi pessoas com ideação, pessoas que tentaram se matar, sim, por conta de endividamento, ali na minha frente, né? Vejo pessoas que destruíram famílias por conta do alcoolismo, não vendo, né, recursos ali para sair dessa situação, entraram em drogas, né, em drogas, álcool, né, e outras drogas. E principalmente, o que eu acho mais interessante, pessoas que se aposentaram e que estão extremamente infelizes, assim, e às vezes procuram nossos projetos, procuram de volta a policlínica para poder se ressignificar, buscar novos sentidos e propósitos. Então, assim, depoimentos, né, e experiência de entender de sobra Não, para poder nesse justificar. ponto, a gente faz conexão programas. com a fala da doutora Isabel, que a aposentadoria é uma carreira, não é? Exato. Você não pode deixar para tratar disso nos últimos Não, anos, não é isso, não doutora? deve. Perfeitamente. No ponto de vista da saúde ocupacional, nós vemos essa questão das finanças como uma atividade que, se impacta o servidor, a gente tem que tratar com prevenção. Então, essa atividade educativa, né, o Everest, ele é muito importante, mas na nossa vivência, o que a gente deseja é que esse servidor, já no início da sua carreira, faça esse treinamento para quando chegar lá, depois do seu trabalho bem exercido, ele tenha condições de desfrutar dessa aposentadoria, né? Perfeito. E aí ele poder continuar com dignidade, se aposentar e não ter as preocupações, né, que os colegas se colocam às vezes numa situação que traz um sofrimento emocional, que a gente já conversou aqui, não fica só restrito à vivência pessoal, atinge todo o seu núcleo familiar. Certo. Então, vira uma questão mesmo de problema de saúde mental, que atinge várias pessoas. Então, isso é uma preocupação nossa. Então, a gente quer prevenir esse ponto, porque aí, a partir desse sofrimento psíquico, a gente já identifica como sendo um risco ocupacional. Porque traz consequências tanto dentro do O trabalho trabalho como que em a casa. gente tem colocado, doutora, com os órgãos associativos, temos uma parceria com a Federação dos Policiais Civis no Brasil, com cerca de 220 mil membros. Temos parceria firmada com a Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros. Estamos em tratativas para firmar também com a Polícia Militar. O que a gente tem colocado para esses órgãos é o seguinte, que nós podemos atacar essa causa, basicamente a questão do superendividamento, que é uma causa maior, é um problema social atual e numa crescente de gravidade. Então, o Fórum Negocial tem meios para isso, para atacar o problema, resolver a emergência. Agora, não vai deixar o cliente, uma vez resolvido o problema, o cliente fica exposto também a novas tentações, novas situações, né, doutor? Exatamente. Oferta de crédito aí demais. E por isso que o Fórum tem a fase 2,
desse trabalho. Resolve a emergência e entra no processo de educação financeira, reeducação financeira. E é disponibilizado esse trabalho. E nesse sentido, nesse momento, eu faço o convite às senhoras para integrar conosco nessa fase 2 de reeducação comportamental, né, vamos dizer assim, que o financeiro está embutido nisso para toda a família. Fica desde já o convite para a gente estudar uma forma de trabalhar juntos. É importante esse ponto, né, doutor Exatamente, doutor Arlindo. Igual o senhor falou, a prevenção é o caminho mais fácil. Porque quanto mais, às vezes, a gente chega num problema, deixa uma questão psicológica avançar, uma dívida aumentar, vai ficar nesse ciclo vicioso. Então, não é uma... É algo que, quando mais cedo tratado, é como a gente mesmo falou, é um problema de saúde. Então, quanto mais a gente identificar essa necessidade cedo e tratar, melhor, ou seja saúde mental ou seja até mesmo a questão social de uma dívida. Se você está com um problema com a dívida, se você está com alguma situação que muitas vezes você precisa de uma orientação, recorra ao Fórum Negocial, recorra também ao Everest, né, que aí vai ser um caminho onde é que você, muitas vezes, o remédio ele consegue ter um efeito melhor ali no início do problema, do que chegar numa situação tardia. Eu sinto uma identificação muito grande entre as nossas ações e o propósito do PPA, do Everest. Porque a nossa proposta aqui é muito mais do que, de repente, oferecer um curso, um treinamento, é um acompanhamento, é uma mudança de mentalidade, né? Por isso que o Everest ele tem toda uma situação esse desafio, né? Essa subida, né? Então, porque é um processo, não é um curso, porque isso até pode ser um paliativo, resolver, mas assim, esse acompanhamento, né? Essa base, são as ferramentas ali que a gente apresenta, muitas ferramentas ali de metodologias de carreira mesmo, né, administrativas, do coaching, das terapias. A gente traz um repertório novo que a gente atua, não pode dar spoiler, né, que é muito interessante, que ali são trabalhados baseados em evidências científicas. Ali a gente não traz nada que seja da nossa cabeça, assim, não que nossa cabeça seja boa, mas assim, a gente traz com fundamentação, né, e com bases. Então, e assim, de uma forma lúdica, dinâmica, que a pessoa vivencie a experiência. Daí a importância da participação presencial, para ter as dinâmicas, né? Sim, as dinâmicas. E isso aí, eu agora me dirijo novamente ao membro atual e ao membro futuro do fórum. Quem acompanhou desde os primeiros episódios, ouviu alguns episódios anteriores, vai perceber que o Fórum Negocial não quer apenas colocar seus produtos. Nós temos diversos parceiros na área de financiamento, de crédito, mas o nosso propósito não é só contratar essa operação e encerrar relações contigo. Nós queremos que você venha fazer parte desse trabalho nosso, receber nossas singelas contribuições e trazer as suas contribuições. Eu coloquei em episódios anteriores, doutora, que o que me motivou a convidar os parceiros, como agora, né, o programa Everest, foi a minha vivência de 20 anos na magistratura e mais de 20 anos no executivo, em cargos, procurador federal, está atuando com essas demandas. A gente pôde juntar experiências de verificar quanto o Estado pode fazer e quanto o Estado não faz. Né? Não até por falta de vontade, mas até por falta de cultura, de prevenção de certas medidas, né? Essa atividade das senhoras está ligada à área da saúde, né? E a saúde preventiva, nós sabemos, eu não sou especialista, mas pela vivência que a gente já teve, a gente sabe que é muito mais eficaz e até mais barata para o Estado prevenir do que, né? Remediar, não é? A medicina terapêutica é muito cara, a preventiva é muito mais eficaz. E além de evitar o incidente, ela forma uma cultura. A doutora Isabel colocou que esse treinamento envolve o grupo familiar, porque não basta tratar de um membro da família, é necessário tratar a família por inteiro. O coletivo precisa entender, né, às vezes a motivação, uma proposta que, assim, resumindo, acho que o Fórum Negocial vai dizer a pessoa o que fazer, né? A gente vai tentar dizer para ele como pensar. Sim. Né? E aí, essas duas coisas juntas se somam,
mas realmente a família precisa compreender porque o processo atinge a todos, não é? É verdade. A reeducação tem que envolver a todos, né? Em exemplos que nós já tivemos aqui em outros episódios, onde há, por exemplo, o servidor, uma vez que passa no concurso, ingressa no serviço público, cria para a sociedade aquela ideia de que agora ele atingiu o ápice. Tem salário garantido, vai ter estabilidade, etc, etc, né? Então eu posso correr riscos porque eu vou ter sempre a minha fonte garantida. Isso é inegável que ele vai ter o seu salário. Agora, qual é o salário? Então é necessário compatibilizar, não é, as suas demandas com esse nível de renda. E a família precisa saber que tem um limite, né? Precisa reeducar, saber não aumentar a pressão sobre aquele agente que está à frente daquelas situações extremas, né? Ele precisa estar equilibrado psiquicamente, emocionalmente, é por aí, né? Doutor Arlindo, e só fazendo também um paralelo, nós falamos aqui de diversas situações de tentar, né, tratar de um problema que já existe, mas como a gente está falando aqui de preparação, o próprio nome, Programa de Preparação para a Aposentadoria, o Fórum Negocial também pode ser um agente preventivo, né? À medida que o agente de polícia, o servidor público, ele tem uma demanda que ele quer saber se esse é o melhor caminho para ele realizar um sonho, um preparo, um caminho, que ele pode também fazer uma consultoria, porque a ideia, segundo o que eu entendi, doutor Arlindo, é que o Fórum Negocial ele também tem essa função educacional, não só de, assim, como que eu digo, apagar aquele incêndio, apagar aquele fogo, não, mas ele tem uma ideia de preparar e educar, né? É verdade. Nós, doutor, esse tema, doutoras e doutor Carlos, esse tema, pela sua relevância e pela sua atualidade, demandaria um tempo muito maior para a gente tratar. Mas eu gostaria só de reprisar alguns pontos, principalmente o convite para esse próximo curso, se a doutora Daniela, a doutora Isabel puder repetir, inclusive que esse link de inscrição nós podemos disponibilizar dentro desse episódio nosso, no final, e disponibilizar esse link para inscrição. Doutora Daniela, fique à vontade para reprisar o convite. Então, nós temos, vai ser realizado na Polícia Civil, a preferência, no né, ali no auditório do TPE, Departamento de Polícia Especializado, aqui no complexo, né, da Polícia Civil, a partir do dia 17 de outubro até terminando 21 de novembro. É um Como dia eu falei, por semana? Toda sexta-feira de manhã, Toda vez por semana, são 6 sextas-feiras, certo, né? E aí, em princípio, as vagas são para preferenciais para a área de segurança pública, né? E assim, quem quiser, a gente vai fazer uma seleção, porque tem um limite de vagas, mas fica o convite aí, quem quiser conhecer, né, e participar, a gente vai estar no auditório. Então, vamos disponibilizar o link, né? Perfeito. É uma manhã muito agradável, com muita reflexão, preparar para ali, né? Ali a gente cria um espaço seguro de troca, né? E é muito agradável, né? Ótimo. São temas agradáveis. Perfeito. Doutora Isabel, já a gente encerrando o nosso tempo, o tema, como já falamos, é de extrema relevância e atraente para a gente discutir aqui aspectos emocionais, já falamos do financeiro, mas também tem espiritualidade e uma série de situações, né, que envolve o ser humano. Então, nós teríamos assim o desejo de falar outras vezes sobre esse tema. Depois desse curso, fica já o convite para as senhoras, dentro da disponibilidade de pauta, retornar aqui para a gente continuar. Mas o seu convite também, doutora, para esse próximo evento, que é essa nossa preocupação, que venham mais pessoas. Fique à vontade. Não percam a oportunidade. O Fórum Negocial, agradeço mais uma vez o espaço, a gente poder divulgar esse trabalho, que é com muito carinho, que ele é planejado, com a intenção mesmo de poder ajudar o profissional, porque nós entendemos realmente a necessidade, a importância e o impacto disso na vida das pessoas, né? A despeito da pessoa estar numa carreira, ter conquistado um lugar ao sol, né? Dentre tantos, é muito difícil, a gente sabe que é concorrido, mas a pessoa conseguir já promover uma cultura para a vida, de se organizar, ela consegue chegar no final da carreira para poder desfrutar
com saúde, Com dignidade, com dignidade, né? exatamente. E não chegar morto no clube, Não né? chegar morto, chegar lá e ficar a realmente bandeirinha. conseguir Maravilha. conquistar o Everest. Tá. O Everest. Muito obrigado, doutora Isabel. Doutor Carlos, você gostaria de deixar a sua Sim, palavra eu final? Queria apenas parabenizar as doutoras pelo trabalho que é realizado. Como eu falei rapidamente, quando eu iniciei a minha atividade na presidência, que foi nas gestões anteriores da UABDF, a gente via que era só uma demanda muito recorrente, de ter um amparo, ter uma ajuda. Porque o policial, a gente tem que observar que ele muitas vezes é a representação do Estado ali. Então, o policial que ele é bem assistido, ele é um policial que tem um reflexo bom no departamento dele, ele é um policial que tem um reflexo bom cuidando da sociedade, ele é a linha de frente. Então, o trabalho que vocês estão fazendo junto à Polícia Civil e os demais órgãos de segurança pública é um trabalho exemplar, que com certeza aqui do lado de cá, eu como advogado, eu também, como uma pessoa da sociedade, tenho muito a agradecer vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Doutor Arlindo, parabéns também pelo trabalho junto ao Fórum Negocial, porque realmente é uma demanda que, até perguntar depois para o doutor Arlindo, se vão estender também para outras carreiras também, já perguntando, querendo Doutor spoiler. Carlos, já fica o convite para o senhor trazer aqui seus colegas atuantes aí na área da advocacia, né, na área pedagógica também, o senhor é professor universitário, eu sei disso, outros profissionais, tudo que vier somar, a gente está disponível. Perfeito, doutor Arlindo. Agradeço a presença de todos, agradeço aos técnicos da empresa GA Produções, que nos deu assessoria na gravação desse episódio, através do Dr. Gabriel. E, mais uma vez, me dirijo a você que já é membro do Fórum Negocial e a você que vai ingressar, seja agente da Força Pública, seja familiar ou amigo, se perceber uma situação dessa, entre no Fórum Negocial. No final desse episódio, você tem um link para inscrição. Traga sua demanda. Essa demanda não apenas dos agentes da Força Pública, mas qualquer outra necessidade, você se inscreva. Lá no final tem o link e tem um formulário que você vai preencher. E nesse episódio específico, vamos disponibilizar o link de inscrição nesse episódio, o terceiro episódio do Everest. Não é isso? Isso. Agradeço a presença de todos e aguardo todos vocês nos nossos próximos episódios. Até a próxima.